Assim seja, que o Senhor venha falar com cada um de nós e que nós possamos ser humilde suficiente para entender a palavra de Deus e colocar em prática, né? Eu sempre digo, quando as pessoas perguntam para mim, pastor, o que é aceitar Jesus? Você já pensou nisso? Eu aceito Jesus. Mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Aceitar Jesus se refere a uma mudança de vida, um estilo de vida diferente, amigos diferenciados. Diferenciado que eu quero dizer, você estava em má companhia, hoje não está mais, né? Você vai continuar cumprimentando as pessoas, você vai continuar não tendo indiferença com as pessoas, não fazendo indiferença com as pessoas, mas é uma mudança de vida, é um estilo de vida. E para que isso aconteça, é só através do conhecimento da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Aceitou Jesus, vai ter que conhecer a palavra de Deus, né? Não cabe o cristão não ler a palavra de Deus. Então, hoje eu preguei lá na Paineira sobre essa alegria que Jesus coloca em nosso coração. E como que nós vamos entender essa alegria com o apóstolo Paulo, que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Como que nós vamos entender isso? Lendo a palavra de Deus. Quando ela está em nós, em nosso coração, né? Aí sim você vai começar a sentir essa verdadeira alegria. Então o povo perece por falta de conhecimento. Mas quando nós colocamos em prática o conhecimento e a revelação de Cristo em nossa vida, tudo acontece. Pastor Juliano, vem cá. Pastor Juliano estará transmitindo a palavra de Deus. Estarei orando e depois da oração as crianças também estarão indo para o culto infantil, ok? Tudo jóia? Paz? Seja bem-vindo novamente. Deus abençoe. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Juliano. Agradecemos porque ele tem sido uma bênção para a nossa comunidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo levantou, o Senhor mesmo chamou, o Senhor mesmo capacitou, e agradecemos a Deus por esse dom maravilhoso que ele tem, Senhor. Usa ele, Senhor, como um vaso nas tuas mãos, assim como o Senhor já tem feito. A palavra que o Senhor já o colocou no coração, que ele possa também transmitir para cada um de nós, Pai. Que o Espírito Santo possa estar poderosamente o ajudando, o abençoando, Senhor, colocando as palavras na sua boca, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos ser exortados por Ti, mas também queremos ser encorajados por Ti, Senhor. Fala com cada um, Tu conheces as necessidades de cada um, Pai, e nos colocamos diante da Tua palavra nesse momento, e que ela possa cair em terra boa, que ela possa cair em terra boa e germinar 30, 60 e 100%. Que assim seja, Pai. Abençoa a vida das crianças, das professoras, facilitadoras, auxiliadoras, que essas crianças também, desde já, a palavra, essa semente do Evangelho, possa estar no coraçãozinho dela, Pai. É a oração que nós fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e o servo de Deus. Aleluia. Deus abençoe. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Sempre é uma alegria estar com os irmãos, nós reunidos aqui para adorarmos a Deus, juntos podermos adorá-lo, ouvir a sua palavra. Agradeço mais uma vez ao pastor Gerson pelo convite. Sempre que ele me pede, eu procuro, na medida do possível, estar com os irmãos, porque é um privilégio pregar a palavra de Deus. Agradeço ao conselho, na pessoa da irmã presbítera Ernice, e justificar também a ausência da Geu, porque já está daqui mais uns 15 dias, já nasce o nosso filho, então ela está mais repousando agora ali, a pedido do médico também, para não se expor tanto. Quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1,
versículo 1 ao versículo 7. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado, Juízes capítulo 1, versículo 1 em diante. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor. Qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro, entregarei a terra nas suas mãos. Então os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão, sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio, lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco na conquista das terras que lhes forem dadas. E os homens de Simeão foram com eles. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nessas terras, lutaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. Levaram-no a Jerusalém e ali morreu. Feche seus olhos, oração nunca é demais, não é? Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo privilégio de estarmos na sua casa, Senhor, pelo privilégio de mais uma oportunidade, podermos sair da nossa casa e estarmos diante de Ti. Consagramos a Ti tudo para a glória e louvor do Seu nome. Que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que o Senhor venha de encontro às necessidades da nossa alma, porque o Senhor conhece o mais escondido do nosso coração. O Senhor sabe como cada um aqui entrou, aqueles que estarão assistindo pelo vídeo posteriormente, o Senhor já sabe como que será. Então fale conosco pela sua palavra, que o Teu Espírito tenha livre acesso à nossa mente e que o Senhor não permita que saia da minha boca que não seja a inspiração de Deus para trazer a cura, o renovo, a libertação, a direção e a honra ao Teu nome, Senhor. Nós precisamos de uma palavra nessa noite, porque sem ela nós não podemos continuar, porque a Sua palavra é tudo que temos, a Sua presença é o nosso maior prazer, é a Tua alegria em nós, a alegria da Tua salvação. Então continue falando neste lugar, nesta casa de oração, como tem falado em todas as reuniões, que o Teu nome tem sido invocado, Pai. Então nós colocamos a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando o pastor Gerson me ligou, eu logo abri o meu coração em oração, pedindo a Deus uma palavra. E todo pregador tem um desafio de ler o texto, pedir a orientação, a iluminação do Senhor e saber que aquilo que você está falando não é algo de si, mas é algo inspirado por Deus para cuidado da igreja. E o Senhor colocou essa palavra, esses 7 versículos, do qual nós vamos extrair algumas lições bíblicas para a nossa vida. Eu quero falar sobre vencendo o opressor e avançando na jornada. Vencendo o opressor e avançando na jornada. A Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Os seus escritores foram inspirados por Deus para redigir aquilo que hoje nós usamos como regra de fé, prática e instrução. Quando Deus chama Abraão com o intuito de fazer dele um povo de Deus,
futuramente Deus usaria a forma, o modelo com que ele cuidava, falava, fazia e guiava o povo de Israel como um paralelo para a igreja, porque hoje nós somos o Israel de Deus. Então toda a jornada, desde Abraão, quando Deus disse para ele, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele estava colocando sobre o coração de Abraão uma promessa, um desejo de fazer de Abraão o modelo do povo escolhido por ele, da família que Deus elegeu para fazer o seu nome conhecido, que de Abraão, a sua descendência, seria gerado o povo que faria o nome de Deus conhecido, o povo de Israel, o príncipe de Deus. Hoje, os chamados judeus, israelitas, toda a jornada desde Abraão e todo o povo são um espelho daquilo que Deus sonhou e referencia para a igreja hoje. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos um reflexo da igreja. E assim como o povo ficou 400 anos preso no Egito, a sua jornada de libertação, assim éramos nós. Estávamos presos no Egito, não é? No mundo, nas garras do diabo, presos em vícios, angústias, sem perspectiva. Em algum momento nós tivemos um encontro com Deus. Talvez você nasceu na igreja, não teve esse desvio de ir para o mundo e conhecer as coisas, mas também você teve um encontro com Deus. E talvez esse Egito foi de outra forma. Não importa, todos nós tivemos o nosso Egito, o nosso tempo de ignorância, não é? O nosso tempo em que o diabo, ele usava, abusava e escravizava a nossa vida. E aí a Bíblia diz que Deus levanta Moisés e liberta o povo com grande livramento. Assim Deus enviou Jesus para nos tirar do Egito, da ira concentrada de Deus, se fazendo cordeiro e nos extraindo das garras do diabo. Você sabe o seu Egito, eu sei o meu, que ficou para trás. E o Egito, querido, nunca mais, nunca mais. Deus tira o povo do Egito com mão forte e agora eles peregrinam, fazem uma jornada de 40 anos no deserto, vivendo milagres, provas, testes, mas sendo cuidados pela mão de Deus, porque Deus, quando nos leva para o deserto, Ele prepara o seu cuidado das mais diversas formas. Eles passam aquela jornada e nós também tivemos a nossa jornada no deserto, aqueles primeiros anos de conversão, os primeiros anos da fé, os problemas, as dúvidas, dificuldades, a paixão do início. E o povo atravessa, aquela geração morre, a geração de Josué e Calebe floresce, Moisés é levado, não entra na terra por uma soberania de Deus. Agora eles começam a atravessar o Jordão e viver a promessa que Deus tinha feito a Abraão, o seu pai, o seu ascendente. O povo está após o Jordão, diante de uma terra desconhecida. O povo está agora diante de um grande desafio, mas estão vivendo o que os seus pais não viveram, o cumprimento das suas promessas. A Bíblia diz que protocolarmente eles enviam espias para enxergar a terra. E essa é a terceira fase da jornada da nossa vida. Saímos do deserto, não somos mais aprisionados pelo diabo, pelo faraó. Passamos o deserto do teste da nossa fé
E agora estamos diante da terra, diante das promessas, para avançarmos na nossa jornada. Os espias vão, sondam a terra e voltam com um relatório. Há gigantes, há guerreiros, há lutas, mas a terra é boa. A Bíblia diz que dentro daquela terra, na região de Bezeque, havia um rei, um opressor, um rei que tomou conta da região. Ele subjugou outros 70 reis. Seu nome é Adoni-Bezeque. Ele corta os polegares das mãos desses reis, dos pés, das mãos, como simbolismo que estava castrando o seu poder, subjugando a sua honra. E quando ele subjuga esses reis, ele subjuga as suas cidades, e o povo traz, os espias trazem esse relatório, Osni, para Josué. A terra é boa, mas existem opressores. Você está diante de uma terra boa, a terra da vida cristã, a terra da sua família, dos seus filhos, do seu ministério, da sua vida financeira, do seu trajeto para a vida eterna. Mas nós temos que conviver com os opressores dessa vida. E há pessoas aqui nessa noite de diversas formas, que estão talvez passando por situações de opressão, alguém subjugando, uma circunstância lhe oprimindo, roubando a sua paz, a sua saúde. O relatório é de cativeiro. A terra é maravilhosa, mas há algo aporrinhando, há algo massacrando, situações que se repetem, vícios que nos levam toda vez a um ciclo de queda e levante, queda e arrependimento. Todos nós temos em algum momento da vida algo que nos oprime. Uma dívida muito alta. Um filho que está passando por um processo de distanciamento. Um esposo que está longe da presença de Deus. Uma esposa sem comunicação. Saúde. Mas eu tenho uma palavra bíblica para você nessa noite. Não importa o opressor, Deus já prometeu a terra e vai nos dar as ferramentas para vencê-lo. Amém, queridos? A realidade do mundo hoje é a opressão. Ligamos o jornal, tragédias sobre tragédias, começamos o ano com tragédias, inflação, combustível subindo, aluguel ficando mais caro, tudo oprimindo o povo. Como viver essa trajetória, essa jornada cristã, sem sucumbir, sem morrer na porta da terra? Porque não basta termos a promessa da salvação, ou a promessa de algo que Deus colocou na nossa vida. Nós desejamos o cumprimento delas. Amém? Não são só palavras belas que estão inscritas na palavra, é como o pastor disse, é a prática, é a realidade daquilo que Deus disse que iria fazer. Ele disse em João 16, no mundo a igreja passará por aflições, opressões, mas nos consolou dizendo assim, vocês vão passar, mas tenham um bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês vencerão. Nesse texto em que a Bíblia diz que após a morte de Josué, o seu líder, os anciãos tomam as rédeas agora daquela igreja e oram a Deus. Quem irá agora tomar a terra? E aqui eu tiro a primeira lição para que nós possamos vencer o opressor e avançar na sua jornada. Discirna a realidade natural
e espiritual ao seu redor. Em primeiro lugar, discirna a realidade natural e espiritual ao seu redor. É avaliar como está o quadro da minha vida, da minha circunstância, sobre o prisma natural daqui. Porque nós, crentes, temos a tendência de espiritualizar a vida em todos os seus aspectos, e a balança começa a pender só para um lado. E esquecemos de enxergar a vida no natural, na realidade. Tem situações que são espirituais, e tem situações que são naturais, espirituais. Qual era a realidade natural da terra? Uma terra extensa, grande, uma terra com gigantes, uma terra desconhecida. Quando Josué manda os espias, eles trazem um relatório do que estava acontecendo no que o olho vê. Quero te dizer nessa noite, com todo o carinho e respeito, tem momentos que nós não precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos. Ele só precisa que a gente seja sensível ao que está acontecendo ao redor. Tem momentos que Deus vai tirar as escamas, como fez com Paulo, mas tem momentos que Deus vai abrir a visão, como fez com o servo Geazi. Como está a sua vida hoje, naturalmente? Como está a sua casa? Como estão as suas finanças, o seu emocional, a sua saúde? Como está o seu ministério na igreja, a sua vida na escola, a sua vida em família? Discirna a realidade natural, para depois discernir a realidade espiritual. Qual era a realidade espiritual da terra? Uma terra em pecado, uma terra com complôs contra o povo de Deus, uma terra de altares que não glorificavam a Deus. Essa era a realidade. Paulo disse: eu não oro para que vocês sejam tirados do mundo, mas eu oro para que vocês vivam no mundo, brilhando dentro dele. Quando você sai da sua casa para trabalhar, já existe uma guerra espiritual. Não é normal um avô que é assassinado pelo neto por causa de algo. Não é normal um jovem, uma adolescente com pouca idade, afundada nas drogas. Tudo isso é resultado do quadro espiritual que o mundo vive. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu me lembro de um moço ali em Capão Bonito que ele tinha um problema mental e todo mundo brincava com ele, tirava sarro lá, ele ficava no semáforo e eu também tirava sarro dele. Tirava sarro. O apelido dele era Papagaio. E quando falava papagaio, ele ficava doido. Aí o demônio pegava ele mesmo. E papagaio, e um dia eu brinquei com ele e veio um pesar no meu coração. Eu senti uma impressão no meu coração muito forte. Nós estávamos brincando com uma realidade espiritual que não pode ser chacota. É filho de alguém, é irmão de alguém. Eu devia, como um filho, o servo de Deus que vive enfurnado numa igreja, orar por ele. Discirna a realidade ao seu redor. Nós estamos tão focados nas telas, nos modelos, nas coisas, e não estamos enxergando a realidade ao nosso redor. Quando nós discernimos a realidade, nós precisamos definir quem é o nosso real inimigo. Alguém que discerne a realidade,
ele define quem é seu inimigo. Quando o povo entra na terra, recebe o relatório, eles já sabiam com quem que nós temos que brigar. Cananeu, Ferezeu e tudo quanto é eu. E tem um outro lá que é famoso, que é o Adoni-Bezeque. Ele é o meu adversário. A Bíblia diz no final do livro de Josué que há uma briga entre as tribos. Quando uma porção de tribo fica antes do rio, elas vão e erguem um altar para memorial para os seus filhos. Está na Bíblia. Os outros que passaram o rio ficam doidos. E eles já começam a pegar as armas e vamos batalhar contra os nossos irmãos, porque eles estão fazendo um pecado. Estão fazendo outro altar. Quando eles chegam para resolver as questões, o líder diz para o outro ancião, não, nós não estamos fazendo outro altar para sacrificar a Deus, não. Como nós vamos ficar distante de vocês, nós queremos uma referência para os nossos filhos, que nós também somos povo de Deus, mesmo estando longe. E aí eles param de brigar entre si e se juntam de novo para conquistar a terra. Talvez você está mirando no inimigo errado. Talvez eu estou mirando com toda a minha força no inimigo errado, por falta de discernimento da realidade espiritual. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que trabalham nas regiões espirituais. Sabe aquele seu gerente que não te dá paz, aquele professor, aquela enfermidade, aquela pessoa que talvez te persegue, ela não é seu inimigo. Defina quem é seu inimigo, querido. Seu inimigo, ele é um inimigo comum. Nosso inimigo é comum. E se nós, como família ou como igreja, nos degladiarmos entre nós, as realidades espirituais estão ficando bagunçadas e a jornada vai sendo parada. Quando eles chegam em frente à terra, eles apontam, aquele é o meu inimigo, e é contra ele que eu vou lutar. Quando se discerne a realidade, se posiciona à altura dela. Quando eles entendem que estão entrando num terreno hostil, numa terra desconhecida, eles não eram queridos ali. Eles não eram afáveis ali. Eles iam entrar na terra que era de outro, mas Deus já tinha dado para eles. Imagine você ganhar algo de alguém, uma terra muito grande, e tem pessoas lá, invasores, e você tem que ir sabendo que essa terra é hostil. Não vão te receber com suco e bolo, não vão te receber com tapete vermelho, não, vão te receber a pedra, a flechada, a fogo, com impropérios. O povo de Deus, quando percebe que o terreno é hostil, eles buscam a Deus, buscam a sua palavra e se posicionam conforme aquela realidade. Quantos estão entendendo hoje? Digo amém. O que a sua realidade tem pedido? Se posicione à altura. É como entrar numa guerra de pijama. Ontem foi a noite do pijama, não é? Então ontem era a noite propícia de vir de pijama. Agora chega lá no seu trabalho 8 horas de manhã de pijama. Não, bota uniforme e tem que estar engomado. Se o encarregado vê que não está engomado, manda trocar. Porque cada situação exige um posicionamento. Não espere que a esposa se posicione, que o pastor se posicione, que o filho se posicione você.
firma o pé e diga: essa terra Deus me deu, então eu vou orar, eu vou buscar e vou tomar todas as posições possíveis e necessárias para que essa hostilidade não me trague. É pegar leve, irmão, a hora que tem que pegar leve. Dar risada a hora que tem que dar risada, irmão, e a hora que tem que fechar a cara, cerrar os dentes e ir para cima, irmão, tem que ir para cima. A nossa geração está ficando muito banana. Qualquer coisa que acontece, nós já jogamos tudo para baixo. Não, meu irmão, abrace um posicionamento diante de Deus e siga nessa direção. Porque o opressor não vai nos vencer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quantos podem dizer amém? Então, se defina o seu real inimigo, Adoni-Bezeque. Se posicione à altura. Tudo isso para que você discirna o tempo que você está vivendo. Em segundo lugar, avance sempre com base na palavra e na direção de Deus. Em segundo lugar, avance sempre com base na palavra e na direção de Deus. Quando Deus chamou Josué para perto e disse: Josué, agora é com você, a bola está com você, está vendo essa terra? Entra lá e toma posse dela. Só que tem uma coisa, Josué, a orientação é essa: entra lá e acaba com tudo. Não fica com dó não, Josué. Se tiver, o que tiver pela sua frente, destrói tudo. Tudo. Aquela vizinhança, aquele povo pode ser um tropeço para o povo de Deus, Josué. Então, não faça acordo, não faça amizades, não faça alianças, não fique com as suas propriedades, móveis, não. Entrem e destruam tudo, para que isso não seja armadilha. Deus não está dizendo para nós, irmão, sair da manhã e ir no mundo xingando as pessoas que não servem a Deus. Não está falando para nós perdermos a amizade com as pessoas. O contexto não é esse. A figura que cabe a nós como ensinamento é este. O opressor é vencido tomando atitudes com base na direção de Deus. Deus estava se antevendo que se o povo não fosse destruído totalmente, o povo de Israel que entrasse iria aprender com eles, casar com elas, cultuar o que eles cultuavam, e aí vão abrindo concessões e acordos, e quando eles vissem, estavam já tomados por aquilo que eles foram libertos. Deus disse uma palavra: destrua tudo. A força do opressor está na medida em que o autorizamos. Como o autorizamos? Desobedecendo a voz de Deus. Eu vou repetir. A força do opressor está na medida em que o autorizamos. Quanto mais autorizamos o opressor, mais ele vai tomando espaço e território. Aqueles 70 reis que foram subjugados, foram vencidos, porque eles não tinham uma aliança, não tinham princípios, não tinham uma proteção. Querido, isso aqui protege a sua vida. Amém? Outro dia eu vi na televisão, é coisa de doidos. Se alguém aqui vai, eu respeito muito. E se alguém que está assistindo vai, eu também respeito muito. Mas eu estava assistindo de uma outra denominação que fizeram uma reunião para reforçar o anjo da guarda. E aí a pessoa que estava na frente disse assim: vem aqui, você que está com o anjo fraco, passe na fila para que o anjo seja... Irmão, isso não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, a Bíblia diz que aquele que nos guarda não dorme. Amém? Se você está com a palavra, praticando a palavra, não tem como dar errado, você está protegido.
Não é pôr uma cruz no peito, um pedaço de versículo no punho, não. É ler a palavra, crer na palavra e viver a palavra. E isso te fará ganhar a terra e ser protegido pela graça de Deus. Aleluia! Toda libertação começa sempre com a palavra. Não tem outra receita. O mundo aí fora, irmão, estão fazendo tanta coisa. Quinta-feira 7 sexta-feiras da bênção, quarta-feira da unção, a almofadinha ungida, a espada da vitória. Irmão, se você não se apegar com a palavra, é ela que vai te garantir. Eu quero te dizer, querido, existe uma terra na nossa frente. E as instruções dela estão na nossa frente. Amém, querido? Comece pela palavra. Você vai começar um namoro? Comece pela palavra. Vai começar um negócio? Comece pela palavra. Vai começar a semana? Comece pela palavra. Toda semana, toda segunda-feira, irmão, é o desconhecido, não é? Mas comece com a palavra. Sabe por quê? Se a terra é escura, a palavra é a luz. Se na terra tem gigante, a palavra é a pedra que os derruba. Se a terra é pecaminosa, a palavra é a água que purifica. Se a terra está enferma, a palavra é o remédio que cura. Não importa o quão escura esteja a terra da sua vida, querido. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a sua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia diz que ele fere, mas produz a cura. Deus sustenta o que ele fala. Ele falou assim para o povo. O povo orou. E Deus disse: Judá vai na frente, porque eu entregarei a terra. Deus está falando assim: faça dessa forma, que eu estou garantindo o final. Amém. Bom, a nossa palavra faz muita curva. Às vezes nós prometemos o que não conseguimos cumprir. Isso é do ser humano. Infelizmente. Está acabando aquela coisa do fio da barba. Não dá mais para confiar. As coisas estão mudando, mas eu quero dizer, querido, a terra, o céu passarão, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre. A palavra não precisa ser atualizada. Ela é viva em nossos corações. Então, se Deus disse algo para você, querido, se foi Ele que disse, Ele vai sustentar de pé. E tem mais uma coisa, irmão, o que Deus fala, Ele fala só uma vez. A gente fica falando, irmão. Deus falou uma vez. Ele falou para o povo lá: fique aqui em Jerusalém, até que do alto sejam cheios do Espírito. Eles ficaram. Deus não falou mais nenhuma outra vez sobre isso. Eles ficaram 40 dias, esperando no Senhor. Em algum momento o Espírito Santo veio sobre eles, e daí eles saíram pregando a palavra, ganhando a terra para o Senhor. Se Deus não falou com você, não vá. Se Deus não falou comigo, não compre. Se Deus não me impulsionou na palavra e na impressão, na consolação do Espírito, não vá. Porque aquilo que Ele disse, Ele vai garantir. Amém, querido? Pedro passou a noite sem pescar. Muitos aqui estão assim. Já estão há muito tempo trabalhando, orando, fazendo, mas não estão vendo as coisas acontecerem. Tem muitas pessoas que estão oprimidas pelo tempo. Estão vendo outros acontecerem e você não acontece. Eu quero te dizer que em algum momento, Deus vai lançar uma palavra, como disse para Pedro. E Pedro falou assim: eu já fiz de tudo, eu entendo desse assunto, mas segundo a palavra, eu vou lançar essa rede. E quando ele lança, a Bíblia diz que sobeja o milagre. Porque quando Deus manda uma palavra, querido, não tem opressor que segure o poder da sua voz. A Bíblia diz que a voz de Deus é como
um som de muitas águas. Ele falou: pode entrar na terra, que eu vou entregar na sua mão. O céu é possível, querido. Amém. Amém, querido. A Nova Jerusalém existe. A porta é estreita. Mas Ele mandou o Espírito Santo. Ele criou a igreja. Ele mandou a palavra. Ele manda os livramentos. Porque Ele deu a palavra, que a igreja vai passar por essa jornada. Mas aquele que chegar até o fim, esse receberá a coroa da vida. Não são bênçãos ou coisas. É passar por essa jornada e chegar no fim, dizendo: Pai, eu cheguei até aqui, me receba como seu filho. Quando ele diz, no versículo que nós lemos de início, Judá subirá primeiro, há um simbolismo bíblico para nós, há uma direção de Deus para o povo. Judá significa louvor, adoração, comunhão. Ele está dizendo assim, que a reverência, a adoração, a comunhão, o louvor, tome a frente da batalha. O povo que adora, vai nas fileiras à frente. É isso que Deus estava falando, uma mensagem para todo o povo. Judá vai na frente. O povo que louva, que adora, que tem comunhão, esses vão conquistar. Sabe por quê, querido? O opressor, ele não suporta a adoração que atrai a presença de Deus. Você já viu aquele ditado antigo? Que quem canta os males espantas? A Bíblia diz assim, que na presença de Deus até a tristeza salte da alegria. Então, se você está vivendo um tempo de opressão, de luta, de dores, de enfermidades, baixe as armas da nossa milícia, que não são naturais, e comece a levantar as armas espirituais, comece a ter reverência a Deus, comunhão com Deus, adoração a Deus. Pastor, eu não consigo cantar mais, então comece a gemer na presença de Deus, comece a derramar lágrimas na presença de Deus. Pastor, eu não estou conseguindo mais ajoelhar para orar, está difícil, ora deitado, mas faça algo, porque o opressor não consegue ficar diante de um crente que ora e atrai a presença de Deus. Josafá sabia que ele era a minoria, mas ele mandou guardar. Hoje nós vamos usar tamboril, viola, violão, baixo, guitarra, irmão, aqui, ó, meia-lua, pandeiro, o que tiver de instrumento leva. Tiver panela, a molecada bate panela. O que tiver, o que fizer barulho, vocês vão fazer. E bota os sacerdotes na frente. Os sacerdotes, eles vão levar flechada, espadada. Não, meu irmão. Você não vai ser respeitado pela sua patente. Você vai ser respeitado pela presença de Deus e o testemunho na sua vida. E quando o inimigo veio diante de Josafá, eles começam a adorar e a entoar louvores. De repente um pavor toma o inimigo, porque aquilo que para nós é louvor, para o diabo é pavor. Por isso, quanto mais nós louvamos, nós vamos avançando, querido. A presença vai avançando, a enfermidade vai indo embora, o mal tem que ir embora, porque o louvor, a reverência, atrai a presença de Deus. Paulo e Silas estavam na opressão de uma cadeia. Que é alguém mais oprimido do que uma prisão, querido. Mas quando eles começaram a louvar, tem um detalhe naquele texto maravilhoso, que as algemas caem, Osni, Darcy. O tremor derrubou antes as algemas, e depois as portas e os muros. Porque quando você adora a Deus com seu coração, querido,
qualquer problema, pequeno ou grande, ele tem que se prostrar diante de Deus. Amém? Terceiro, para nós caminharmos para o final. O opressor, ele é vencido pela unidade do povo. Judá recebe aquela orientação de Deus, mas ele não sai como um doido sozinho. Ele chama o seu irmão, Simeão, que significa aquele que ouve. Não é aquele que fala, é o que ouve. Ele fala, faz um acordo com seu irmão, me ajude a ir até lá, ganhar a minha parte da terra. E quando nós ganharmos e for a sua vez, eu vou te ajudar na sua. E eles vão, duas tribos irmãs, e começam a pelejar e a vencer os inimigos. O opressor, querido, ele não resiste à comunhão do povo de Deus. Um irmão agarrou no outro, só solta a hora que nós vencermos isso. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 4, que o clamor do povo subiu diante de Deus. Não foi o clamor de Moisés, de Miriam, mas foi o conjunto da dor de um povo clamando. Chamou a atenção de Deus, depois de 400 anos. Talvez você não está conseguindo vencer sozinho, mas Deus vai preparar alguém para estar do seu lado, um irmão de fé, uma mãe de fé, um pai de fé, para que diga, olha, você não está sozinho, nós vamos agarrar junto e vamos vencer esses opressores, porque uma oração de um pode muito em seus efeitos, a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que um orar junto com o outro, que ligar na terra, será ligado no céu. Eu orando posso fazer muitas coisas se moverem, querido, pela fé, mas a igreja orando atrai a presença de Deus. Então, não tenha vergonha de trazer seu papelzinho de oração e dar para o pastor. Reunião de oração, falar dos seus problemas, ore por mim, irmão, irmã. Procurar o seu líder espiritual, alguém, e dizer, estou sendo oprimido por uma luta, ore por mim. Antigamente nós fazíamos tão naturalmente isso. E hoje estamos ficando tão isolados na nossa ilha de dores. A Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um orvalho que desce na cabeceira da montanha e vem descendo. É como o óleo que desce na cabeça, segue pela barba e vai até as orlas do sacerdote. A unção, ela vem quando a igreja se encontra num propósito de adoração a Deus. Então, querido, comece a procurar um companheiro, uma companheira de oração. Deus vai preparar alguém que você possa abrir seu coração. Alguém que você possa de fato orar junto, chorar junto. Quando você abre, você fala, você é curado. Orar e batalhar por um propósito maior, avançar na jornada. Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento da comunhão entre nós. Nós não ligamos mais. Não ligamos, não visitamos. A pandemia veio e afastou-nos mais ainda. Nós precisamos pedir a Deus que Ele aqueça de novo a chama da comunhão. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, se você é lembrado, se você sai de um grupo de WhatsApp, irmão, saia de um grupo do WhatsApp. A TVT embaixo aqui, irmão. O William Bonner, ele vem e quer saber por que aquele irmão saiu. Aquela irmã saiu. Nós chegamos ao ponto de sermos lembrados quando postamos algo ou não postamos algo. Não, querido, não é essa a igreja que Deus sonhou.
Ele sonhou com a igreja que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram, que abre o coração em comunhão. Comunhão não é bajulação, comunhão é compaixão. Amém, querido? É olhar para a miséria do outro e falar, é como se fosse meu filho, é como se fosse minha mãe, é como se fosse eu. E se apegar, às vezes nem dizer palavras, mas orar, porque a sua oração está deixando muita gente de pé. Acredite nisso. Se eu estou de pé aqui é porque muita gente ora e orou por mim. Não é pelos meus méritos, que são pífios, mas é por causa da graça que Deus derrama sobre a igreja para orarmos um pelos outros. Amém, querido? O opressor não resiste quando Judá e Simeão vão até ele. Quarto lugar, onde há autoridade de Deus, não há legalidade para o opressor. Onde há autoridade de Deus, não há legalidade para o opressor. Eu quero esmiuçar aqui o texto. A Bíblia diz que quando Judá e Simeão avançam, matam mais de 10 mil homens, é chacina mesmo. E começam a avançar, Deus mostra para os líderes o cabeça, o opressor maior. Em todo lugar, irmão, no mundo, em todo lugar, existe um opressor. Todo lugar que Deus não é o centro, existe um opressor. Até o ponto que Deus chega ali e é entronizado como centro. Então, você não precisa ter medo. Nossa, aquele lugar, irmão, demônio, olha, eles sentam na mesa, eles fazem o que quer. Ah, é? Então, vou juntar meia dúzia aqui e nós vamos lá, irmão. Eu já contei umas 10 vezes aqui. Muitos anos atrás, como a gente agora é gravado, tem que saber o que fala. Mas muitos anos atrás, numa cidade bem distante daqui, tá? Um grupo de pessoas foi orar numa casa com uma boa vontade. E foram orar. Não é aqui, tá, irmãos? Outro lugar. E foram orar pela uma pessoa que precisava de oração. E as irmãs, com toda a boa vontade, entraram lá para orar, orando, e de repente a pessoa cai possessa, a dona do lar, e alguém vai orar, irmão. Isso é relato real. A pessoa cai junto também, possesso. Seria até engraçado se não fosse horrível. O lugar que era para entrar para libertar, remir, redimir, havia uma legalidade. Porque aonde não há autoridade de Deus, o opressor tem legalidade, irmão. Então não importa, você pode morar no lugar mais opressor, da criminalidade, se você se posicionar naquele lugar como uma mulher, um homem de oração, é impossível que uma obra não comece naquele lugar. Você que é esposa, que está aqui, talvez seu marido está num bar agora, comece a chegar naquela casa, e comece a invocar a presença e se posicionar segundo a palavra, você vai ver que o opressor será repreendido. Quando ele corta os polegares da mão e dos pés ele corta o equilíbrio, da mão, a força. Ele está passando uma mensagem para aqueles reis. Eu te ataco no ponto central da sua vida, na sua força e no equilíbrio do seu espírito. A Bíblia fala que eram reis, então, reis sem força e sem equilíbrio são reis sem honra. A Bíblia diz que eram subjugados debaixo de uma mesa, comendo migalhas. Rei fala de autoridade. A autoridade daqueles reis foram usurpadas, porque naquele lugar Deus não habitava.
Quantas pessoas estão sem força, não conseguem pisar mais na estabilidade de uma jornada na presença de Deus. Quantas pessoas não conseguem mais agarrar numa constância, numa palavra e se apegar a ela. Mas em algum momento Deus entra na história e aquele opressor é destruído. Adoni-Bezeque é vencido e ele fala: aquilo que eu fiz para os reis, Deus me fez. E o opressor é vencido. Quero te dizer que Deus não tolera o opressor. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A Bíblia diz que foi para a liberdade que o Filho vos libertou. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, você não entendeu. Aonde a verdade de Deus entra, querido, o opressor é vencido. Amém? Quando ele fala que conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele continua dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu conheço pessoas que foram internadas 12 vezes numa casa de recuperação e até hoje são viciadas. Eu conheço pessoas que foram num culto, e receberam a palavra, a presença de Deus, e nunca mais colocaram nada na boca que não fosse água e alimento. Uma é melhor do que a outra? Não. É que uma abriu o seu coração para que a autoridade de Deus entrasse no seu coração. E a outra continuou dando legalidade para o opressor. Talvez há pessoas aqui que lutam com vícios há anos. Problemas que você não conta para ninguém. É porque o diabo, em algum lugar, em algum momento, tirou a sua força de se apegar a algo. Ou os seus pés, e você anda manquejando sem mais firmeza. Mas Deus te trouxe aqui, querido, para devolver a nós a caminhada de uma jornada na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Por favor. Eu quero orar junto com você. O louvor pode vir aqui, por favor. A Bíblia diz que Adoni-Bezeque é destruído e aonde ele instalava o seu governo se tornou Jerusalém, o lugar onde Deus se referenciava para o povo. Esse lugar que hoje para você é uma vergonha, será esse lugar que será um lugar de honra na sua vida. Esse momento que é de dor e lutas, você não vê respostas. Deus já mandou o libertador, que se chama Jesus. E Ele redime tudo para a sua glória. Amém? Quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Enquanto o louvor vai adorar a Deus, eu gostaria que você meditasse no seu coração nessa palavra. Não sei em qual momento você está, mas eu tenho uma certeza, Deus está contigo em todos os momentos. E você vai vencer essa terra. E no final, a terra da vida eterna. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos adorar o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Bendizemos ao teu nome. Não há outro que não seja o Senhor, o Deus da nossa salvação. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Podem mil cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos abalados, Senhor. É o meu prazer Te adoramos. diante de ti. Com minha alma te desejo.
chamar aqui à frente. Você que precisa de algo de Deus. Você sente que algo está bloqueando o seu coração, a sua vida, algo que você já tentou de todas as formas. Você precisa de um milagre de Deus. Quero te convidar, desafiar o seu coração a vir até aqui à frente. E nós vamos orar juntos pela sua vida. Você que está enfermo em qualquer tipo de enfermidade e acredita no poder que há na oração da igreja, venha até a frente. O pastor irá ungir a sua vida e eu quero orar por você. Isso, pode vir. Situações que você já entendeu que são espirituais, você já buscou todos os recursos médicos, aconselhamentos, pessoas. Você sabe que só Deus pode estender as mãos. Hoje é a noite que Deus vai tocar a sua vida. Eu não vim aqui brincar com a sua fé. Eu não vim trazer uma palavra motivacional. Eu vim profetizar sobre a sua vida a palavra. Amém. O império do opressor, ele acaba hoje. Tudo aquilo que oprime a sua vida, aquele aperto no peito, aquela aceleração, aquelas dúvidas que permeiam a sua vida, incertezas, traumas do passado. É uma noite de cura neste lugar, uma noite de transformação, porque a Bíblia diz, e não eu, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa salvação não é apenas para a vida eterna, é a salvação do corpo, do espírito, é a remissão, é o diabo sendo vencido, é Jesus nos tirando das garras das trevas e nos transportando para o reino da sua maravilhosa luz. Talvez tem pessoas aqui que já venceram o Egito, saíram daquelas coisas do passado e até foram fáceis, mas estão passando por lutas na jornada durante ela. Hoje é a noite em que Deus vai dividir a história do seu coração entre hoje e ontem, hoje e amanhã, porque Deus vai te dar uma renovação no seu coração. Coloca a mão, é melhor, dê a mão para quem está do seu lado. Eu falei sobre comunhão hoje. Irmão, se você tiver que chorar, agora é a hora, amém, querido? O pastor não trouxe lenço, mas usa camisa, não tem problema. É o poder da palavra, é o poder do Espírito, é o poder da presença de Deus. Deus não tem prazer no seu sofrimento, não, Ele tem prazer na sua cura. O Adonibezeque está sendo vencido em nome de Jesus. Ele cortou os seus polegares, ele cortou a sua força, mas Deus está renovando as suas forças. Digo fraco, sou forte, porque Ele te sustentará. Oh Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar junto com a Tua igreja. Que coisa linda, Senhor, esse círculo de oração, essa unidade do corpo, Senhor. No mundo caído, no mundo tão desigual e injusto, que está indo numa ladeira abaixo, Senhor, está com prazo de validade vencido, a sua igreja está aconchegada, debaixo da sua sombra nessa noite, a sombra da unidade, a sombra da comunhão, a sombra da fé. Irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, todos reunidos nessa noite numa só fé. Pai, eu quero orar junto com a igreja, e que o clamor poderoso da igreja rompa esse teto, Senhor, e chegue ao céu da glória, e traga a chuva, a temporã, a chuva na hora certa, o refrigério. A Tua palavra diz: conheçamos, prossigamos firmemente em conhecer e adorar ao Senhor, porque tão certo como o sol nasce será a sua vinda, e como a chuva que rega a terra em momento oportuno será
a sua vinda. Então, Deus, nós buscamos a Ti nessa noite, sobre as nossas vidas. Venha sobre nós, Senhor, venha com a Tua libertação, seja na vida natural, Senhor, coisas humanas, armadilhas dessa terra. Pai, que a Tua presença, a Tua palavra comece a iluminar o caminho do Teu filho, da Tua filha, Senhor, desfazendo o laço, quebrando as armadilhas. A Tua palavra diz que a unção quebra o jugo, então que a unção do Teu Espírito Santo, meu Deus, comece a quebrar o jugo nessa noite. Esse cativeiro que não tem fim, meu Deus, que ele chegue ao fim hoje, Pai. Pai, que o Senhor traga um momento, tempos de refrigério sobre o Teu filho, a Tua filha. Meu Deus, pessoas que estão aqui enfermas, no físico, nos ossos, joelhos, tendões, meu Deus, comece a visitar agora com Teu sangue, com a Tua presença, com a Tua graça restauradora. Meu Deus, vidas emocionais que estão desequilibradas, que recebam o renovo de Deus, recebam, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Vidas financeiras que estão abaladas, foram vencidas, meu Deus, que o Senhor traga nesse momento milagre, traga o recurso, traga uma mudança de mentalidade, Pai. Nós não vamos mais correr atrás do pão, vamos correr atrás da semente, que o Senhor comece a dar sementes para os Teus filhos neste lugar, e eles vão plantar no reino de Deus, e vão colher frutos de justiça. Abençoa esse jovem que vai para a escola, guarda ele lá, Senhor, guarda das tentações, guarda, Senhor, das más influências, traga luz, traga direção sobre os pais que estão na casa, traga segurança, Pai. Por fim, eu quero orar, Jesus. Essa pessoa que me assiste por esse vídeo, que tem passado momentos de opressão, meu Deus, que ela seja visitada pelo Teu Espírito, pela palavra de libertação, pela palavra da verdade, Senhor, e que ela seja abençoada. Visita essa casa agora, cada cômodo desse lar seja encharcado com a presença de Deus, com o Espírito Santo, com a palavra que vem do céu, que os Teus anjos acampem ao redor do Teu povo, Senhor, os anjos do Senhor que nos guarda. Deus, não vamos temer os gigantes desse mundo, esses gigantes não são nada, porque nós temos a palavra que é pedra e que derruba os gigantes dessa vida. Meu Deus, nós profetizamos e pedimos que essa semana, Deus, seja uma semana abençoada, que essa semana seja uma semana de vitória sobre os opressores, de certeza da salvação, de confiança na graça e na cruz de Jesus. Pai, Te adoramos, Te glorificamos, Deus, queremos fazer como o Teu povo, ir adorando na frente, reverenciando, porque a vitória, ela é certa, em nome de Jesus. Pai, que aquela Bíblia que está lá velha, juntando poeira, nós queremos achá-la de novo, Deus. Aquele caderno de anotações seja procurado de novo, aquele quarto de oração seja aberto de novo. Senhor, as práticas da vida cristã sejam revisitadas, para que o opressor seja cada dia mais expulsos da nossa vida, pelo sangue de Jesus. Amém. Então levante as suas duas mãos para o alto e aplaude ao Senhor bem forte. Um aplauso de vitória. Amém. Um aplauso de triunfo. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nessa luta. Você é triunfante, não por uma palavra humana, mas porque Jesus venceu a cruz por nós. Que Deus te abençoe poderosamente. Agradecemos a Deus. Pode voltar aos seus lugares. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Juliano, por essa palavra poderosa que é a palavra de Deus. E todos vocês que estiveram aqui na frente, vocês que deram esse passo de fé, sejam curados em nome de Jesus. A começar pelo coração, a começar pela família, colocando todos no altar do Senhor Jesus. Amém?
que comece um processo de bênção na vida de todos vocês. Por isso que é bom, irmãos, estarmos juntos. Por isso que é bom compartilharmos juntos, porque sozinho nós não vamos conseguir, mas em oração um pelos outros, Deus vai agir e tem agido em nosso meio. Amém? Que assim seja, que Deus abençoe a vida de vocês, que todos sejam curados em nome de Jesus. Ele pode todas as coisas. Mas é isso, Deus abençoe. Sábado que vem estaremos juntos, durante a semana estaremos juntos em oração, né? E também em comunhão uns com os outros. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós agradecemos a Deus pela vida dos aniversariantes, Senhor. Colocamos a vida da Luana, a vida da Ellen, da Renata, do Vandré, do Juliano, Pai, outros que não estão aqui. Ó Deus, tem misericórdia dessa vida, continua sustentando, abençoando com o teu braço forte, Pai. Agradecemos porque um ano passou e o Senhor abençoou, o Senhor ajudou, o Senhor sustentou. Agradecemos por essas vidas. Tem misericórdia, Pai. Colocamos as famílias alvo de oração dessa semana, família do Marcos, a família do Leonardo, que a tua mão poderosa possa estar sobre essas famílias, Pai. E toda a família representante, que estão representando seus familiares, Pai. Em nome de Jesus, que o teu braço forte possa estar com cada família, abençoando e provendo tudo que eles precisam, Pai. Agradecemos pela tua igreja, agradecemos por esse culto, agradecemos, Pai, por cada irmão e irmã, Senhor, que esteve aqui conosco. Agradecemos, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, e que esta palavra maravilhosa possa selar, Senhor, em nosso coração, para que nós realmente possamos fazer a tua vontade. É a oração que nós fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O pastor Juliano estará impetrando a bênção, mas eu quero que vocês não saiam ainda. Vamos cantar um pedacinho do hino, apenas um pedacinho. O tempo deu com o pastor Juliano estar na porta cumprimentando vocês, tá bom? Amém. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Eu digo amém. Deus abençoe.